Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Nanda Fig e hoje nós vamos dar continuidade ao vídeo, a parte 2 das referências literárias do Chapolin Colorado. Para dar continuidade a essa história, eu tive alguns aprendizados com o vídeo anterior, dessa experiência que eu tive, gravando o vídeo anterior. Então, as cenas eu vou deixar um pouquinho mais curtas, porque posso ter algum strike, da Televisa. Eu vou colocar muito mais imagens aqui para poder descrever as histórias, para você se lembrar. De qualquer forma, eu vou continuar deixando os links ou no comentário fixado ou na descrição do vídeo. E siga meus bons, bora falar mais referências literárias do Chapolin Colorado. Bom, na parte 1 eu falei de 4 histórias, que é o Dom Quixote, o Romeu e Julieta, o Fausto. E dessa vez eu vou trazer uma história que é da Dama das Camélias. E o nome desse episódio é O Show Deve Continuar, que é um episódio que eu já falei no vídeo anterior, em que o Chapolin ele vai parar num estúdio de cinema e ele encontra um senhor, um velhinho, que vai passando com ele por diversos estúdios, contando as histórias dos filmes que foram gravados lá. E aí, muitos filmes, a gente sabe que muitas adaptações de filmes vêm, de livros, vêm da literatura. Eles param em frente a um divã, aquela poltrona grandona. E esse personagem do Ramon Valdez, que é esse senhor que está limpando ali os estúdios, ele fala que ali foi gravado A Dama das Camélias. E esse filme, ele realmente existiu, da Dama das Camélias. É um filme de 1936 e tem como a Marguerite, a Margarida, que é a personagem principal dessa história, ela é interpretada pela grandíssima atriz chamada Greta Garbo, que vocês devem ter ouvido falar o nome dela pela sua relevância na academia. Bom, dito tudo isso, bora ao episódio do Chapolin. A Dama das Camélias, para quem não ligou o nome à pessoa, é uma história, um romance-tese do Alexandre Dumas, ou Alexandre Dumas. É uma obra de 1848 e é um livro que é um livro romance-tese, O que isso significa? Bom, os romance-tese são romances que não estão ali só para contar a historinha, São romances que estão ali para manter ali o dedo na ferida, sabe, da sociedade, de criticar os preconceitos, criticar, toda essa vida, parisiense que tinha no século XIX. E aí a história, ela foca no Armand Duval, que é um jovem burguês, um burguês safado, e também na Marguerite Gautier, que é uma cortesã, super cobiçada lá em Paris. O lance das camélias, do nome A Dama das Camélias, é que ela usava sempre uma flor, uma camélia mesmo, branca na maior parte do tempo, na roupa dela, e vermelhas em alguns dias específicos. E é um livro que é, de certa forma, pesado. O Alexandre Dumas, ele traz histórias pesadas, Ele traz diversas questões de Paris, da época, não só a pobreza, mas também a doença, a política, enfim, tem tudo isso amarrado dentro desse romance. É um livro pesado, mas também tem o amor impossível, desse burguês e dessa cortesã. A gente tem esse estigma social, da mulher que vive ali, no luxo, mas ela é julgada, por todo mundo, Tem muito preconceito em volta da forma que ela ganha a vida. Tem a terrível tuberculose, porque antigamente as pessoas não tinham tratamento igual a gente tem hoje. Era praticamente uma sentença de morte. A Marguerite, ela acaba sacrificando esse amor, puro, desse seu romance, que ela tinha com a Armand, por conta da pressão do pai do Armand,
E tudo isso para não manchar a reputação da família, porque a família dele, né, burgueses, tinha o nome a zelar. É o puro suco do sofrimento, né, e da redenção, tanto que inspirou, né, até a ópera La Traviata. Até vou deixar um trechinho aqui para você ouvir. Bom, dito tudo isso, agora vamos ao episódio do Chapolin de fato. Essa história, né, do Chapolin, ela foi gravada em 1978, né, mais de 200 anos depois, mas só em 2008 que veio aqui pro Brasil, né, quando o SBT, de fato, né, finalmente, eles conseguiram exibir essa joia pra gente. E na sexta parte, né, O Show Deve Continuar, né, que é esse passeio que o Chapolin faz com o Ramon Valdez, né, nesses estúdios, tem essa cena que ele fala onde foi gravado o filme, né, com a Greta Garbo, né, Dama das Camélias, e aí a história começa, né, das interpretações que a gente já conhece muito bem e a gente se diverte. Bom, nessa paródia, começa com a Florinda Mesa, né? Ela sempre faz o papel ali da mocinha. Ela que vive a Margarida. E é uma paródia que é praticamente um sketch, ela é bem curta. E o Bolanhos, né? Ele é o Armand, né? Na história ele é o Armando. Se no livro, né? A história o clima, né? De cortar o coração, né? De deixar a gente triste. No Chespirito, né? No Chapolin, a gente abraça o absurdo, né? A gente se diverte de uma maneira cômica e bem pastelona. E aí a cena, né, que como eu disse é bem curtinha, tá a Margarida no seu leito de morte, ali tossindo, de um jeito ali totalmente exagerado, né? Tem muito disso nessas atuações do Chapolin, eu amo. Quando o Armand, né, o Armando pergunta se é verdade, né, que ela saía com muitos homens, e aí ela fala assim, não, eu juro pelos meus filhos que é mentira. Eu não namorei mais de 200, sabe? É bem absurdo. E aí o Ramon Valdez, né, que é o pai do Armando, ele entra em cena, né, ali de fininho, enquanto ela tá conversando com o Armando, e aí ela começa a falar, acho que a morte está vindo me buscar, eu já estou até ouvindo os seus passos. E aí o Armando corrige falando, não é a morte, é meu pai, enfim. No contexto fica muito mais divertido do que eu falando aqui, então por favor assista os episódios que eu vou deixar o link aqui embaixo. O Ramon Valdez, ele proíbe o romance, né? Ele fala que não pode dar certo, que ela vai, né, sujar a reputação da família e tal. E aí a Margarida, ela cai no divã, tossindo ainda, né, falando que tá morrendo. E o Armando, ele fecha com chave de ouro, né, percebendo que de tanto beijar, né, a sua mulher, né, a sua namorada, a sua querida, ele também pegou tuberculose. Eu acho genial essa história, porque conseguiu reunir esses temas que são bem densos, né, de realismo social, e o sacrifício, né, também, e transformar isso com um humor visual, né, que a gente entende na hora. Então, sem perder essa essência, né, da crítica original, né, à hipocrisia da época. Tanto que eu falo muito disso no vídeo anterior, né, dessas histórias que ele traz com elementos gráficos, como do Chirin Chiron do Diabo, por exemplo, em que ele transforma o pacto, né, esse simbolismo do pacto, com a varinha mágica, sabe? Então ele consegue adaptar toda essa história, toda essa essência dos livros nos episódios. Bom, e agora a gente entra numa história que é um pouco mais gótica. Quem gosta de histórias góticas, né, de terror e até essa melancolia, né, esse ar sinistro, o Chapolin também tem 2 histórias. Eu achei 2 histórias, mas devem ter outras mais, que eu acho que vocês vão gostar muito, que é do vampiro, né, do Drácula, do Bram Stoker, que ele fez essa adaptação,
E a gente tem também um episódio do Frankenstein, né, que teve adaptação recentemente. Bora falar então do Drácula de Bram Stoker, adaptado pelo Chapolin Colorado. Bom, antes da gente chegar no México, né, com essa adaptação bem tropicalizada, bem latina, a gente precisa passar, né, para a Irlanda ali de 1897, né? Então, foi lá que o escritor, o Bram Stoker, ele publicou o Drácula, e é um romance gótico, né, que mudou tudo, assim, na história da literatura. E o livro é um livro que não tem um narrador comum, né, ele é uma história que é contada por diários, né, então, e também algumas cartas, né, ele é um livro epistolar. Esse é o nome, né, correto, né, de troca de cartas, enfim. É o que dá essa sensação de que tudo aquilo aconteceu de verdade, sabe? Parece que foi real, justamente por esses artigos e cartas, enfim, e diários. Dá essa sensação, então por isso eu acho que é uma história muito, muito genial. E a história, né, do Drácula é a história de um nobre, né, conde, né, da Transilvânia, que ele viaja para Inglaterra atrás ali de novas vítimas, né? Foi uma história que consolidou o arquétipo do vampiro, o vampiro moderno que a gente conhece hoje. Começou com essa história, né, do Bram Stoker, e aí depois, por conta desse sucesso, ela explodiu assim na cultura pop. A gente tem diversas adaptações, né, de histórias de vampiros. Até tem uma que eu acho que é a mais genial de todas, né, das adaptações, que eu acho mais bonita, é a do Francis Ford Coppola, que é dos anos 90, se não me engano, que é com o Gary Oldman, né, que ele é e ele até levou 3 Oscars, se não me engano, não sei se foi só indicação ou se ele ganhou de fato. E aí quando a gente vai para a história do Chapolin Colorado, tem aquela confusão, né, que a gente ama, né, que é numa escala assim de um nível absurdo, que vai ali das passagens secretas, vai além ali das passagens secretas que tem nas cenas, né, no cenário. Tem aquele ar de casa antiga, né, bem escura, bem trevas, assim, só que com o Chapolin ele dando marretadas no pai da mocinha da história, né, por engano, achando que ele é o vampiro, né, que ele é o vilão da história. Mas o ponto alto, né, dessa história, e que faz essa ponte direta com a literatura, é o final. Eu tô dando spoilers, tá, gente? Vocês devem ter visto isso no primeiro vídeo. Em alguns casos eu preciso dar spoilers, em outros não. Mas, de qualquer forma, se você quer ver o vídeo, assim, dos episódios, né, como eu mencionei, vai estar aqui embaixo, aí vocês podem assistir completo, mas se você quiser pular só esse trechinho aqui, eu posso sinalizar aqui embaixo. Bom, no livro, né, do Bram Stoker, e nos mitos clássicos, né, nessas histórias adaptadas e mais recentes, o sol, ele é a ruína, né, do vampiro. E aí, sabendo disso, o Chapolin, ele descobre, né, ele acaba descobrindo, né, que o tal monstro, ele é, na verdade, um louco, né? E que jura que é um vampiro. E aí, como faltam 2 horas, né? Isso eu acho que é 4 horas da manhã. Como faltam 2 horas para amanhecer e ninguém queria esperar, o Chapolin, ele simplesmente adianta o relógio da casa, na mão mesmo, sabe? E ele força a nascer o sol. E derrota o vilão, né, nesse cansaço aí psicológico e na malandragem. Tem um outro episódio também, que é um episódio de 72, que eu não achei o vídeo aqui, não achei detalhes, que é um episódio que tem o Conde Terra Nova e o Dr. Chapatin, né, e o nome desse episódio é O Vampiro. Eu não achei tantos detalhes sobre ele, mas de qualquer forma, se eu achar o link do vídeo, eu vou deixar aqui para vocês assistirem. Mas, pelo que me parece, existem pelo menos umas 3 histórias do Chapolin falando sobre vampiros. Mas a que me pareceu ser mais condizente ali com a história do livro do Bram Stoker
é essa história que eu acabei de contar pra vocês, que tem muito desses elementos, né, do sol, da luz do sol, prejudicar, né, porque tem essa coisa da gótica vitoriana, né, de ter sempre névoa, escuridão, esse clima frio, pesado, mas aí quando você tem o sol, quando você tem a liberdade, né, quando você tem a alegria e outros elementos que são totalmente contrários, você consegue derrotar essa criatura sinistra, né. Enfim, tem diversas formas que você pode encontrar cruz, né, crucifixo, né, que inclusive isso é até um dos elementos pela época, né, a gente tem a ascensão ali do cristianismo, né, então a gente sabe que tem esse poder da igreja, já que é muito bem adaptado, né, como a salvação de muitas coisas, então por isso que o vampiro tem medo ali, né, do crucifixo, enfim. Na história do Bram Stoker, né, ainda falando sobre isso, né, sobre poderes, né, e sobre derrota do vampiro, no livro, né, original do Bram Stoker de 1897, o Drácula, ele não vira cinzas, né, instantaneamente ao tocar ali, né, ao ser tocado ali pela luz do sol. Ele apenas perde, né, os seus poderes sobrenaturais, né, e fica fraco durante o dia. Mas aí no episódio do Chapolin, né, ele usa essa lógica, né, a seu favor, né, essa sacada, assim, respeitando, né, a regra original, né, da literatura, né, onde a luz do dia é o limite pro mal. E é isso. E aí agora, na nossa última história, né, que a gente tem, que como eu falei, é do Frankenstein. Esse episódio é um episódio bem curtinho também, é um sketch, que é a adaptação do livro da Mary Shelley, né, que foi escrito em 1818. A Mary Shelley, ela foi a primeira escritora ali, né, de ficção científica, né, da ficção científica que a gente conhece hoje, né, então é muito legal que isso veio da cabeça de uma mulher, né. O Frankenstein, acho que muita gente conhece, acho que dispensa apresentações, mas eu vou direto ao ponto, ao episódio do Chapolin, né, que é um episódio chamado O Monstro do Cemitério, que é de 1977. E na história, o Chapolin, ele entra em cena, né, para ajudar uma moça que ela tá ali sendo perseguida em um cemitério, né, por um tal de Dr. Lobstein. E que, segundo ali o pastor local, né, ele é primo do Dr. Frankenstein e nasceu em Pirapora. Gente, isso é muito bom. E aí, diferente da obra da Mary Shelley, aqui o clima, né, ele é de terrir, né, essa a mistura de terror com humor, né. E aí o Lobstein, ele criou, né, o Panchostein, né, que é um monstro gigante que precisa de transfusões de sangue para continuar vivo. E aí, enquanto no livro, né, a gente discute a humanidade da criatura, a humanidade ali do seu criador também, no episódio ali do Chapolin, ele tá ocupado demais ali apanhando, né, de cadeiras e desmaiando. Tem um detalhe que eu acho que é bem curioso, né, que no final desse episódio, o Panchostein, né, ele acaba sendo mais uma vítima das loucuras do cientista do que um vilão cruel ali por natureza. Então, que acaba flertando também de um jeito engraçado, né, que acaba flertando ali com aquela ideia da Shelley de que a criatura, né, é o fruto do meio, né, então ele tá ali por conta da criação, mas ele não é uma pessoa ruim, né, ele é uma pessoa que tá querendo viver, que tá querendo sentir as coisas, né? E o Dr. Lobstein, ele é a pura ambição, né, desmedida, igual o Dr. Frankenstein. Ele acaba resolvendo a história ali, né, na sorte. Então, ele acaba mostrando que, seja no terror clássico ou na comédia, né, essa comédia mexicana, criar a vida do nada, ela sempre vai dar muito trabalho. Então, é um episódio que eu acho bem divertido, é uma adaptação bem pensada, né? Então,
Vale muito a pena assistir esse episódio. Tem uma história aqui que eu não vou entrar em detalhes, porque eu vou contar sobre ela no futuro, que esse episódio se chama A Fortuna de Frédéric Chopin, que muita gente deve conhecer, né, o Chopin, que ele é um pianista muito famoso, né, polonês, e o Chapolin, ele fez essa adaptação, e tem uma personagem que quando eu estava fazendo esse roteiro eu lembrei, que é um personagem que se chama Jorge, e é a Florinda, né, que faz esse papel de Jorge. E na época que eu assisti, eu não tinha me ligado nisso, e aí quando eu fui fazer o roteiro, eu me liguei na hora, e aí me veio a ideia de outro roteiro, que é Jorge é uma mulher. E no Chapolin a gente não se questiona por que ela se chama Jorge, porque parece que é parte da história, né? Parece que é algo cômico mesmo. Só que Jorge, na verdade, existiu, né? Que é a George Sand. E a George Sand, ela foi uma escritora francesa muito importante, que eu vejo poucas pessoas falando. Eu dei uma pesquisada, eu não achei quase nada em português. Só vídeos em francês e um vídeo ou outro ali falando de algum livro dela, né? Que tem a Pequena Fadette, tem outros livros. Mas sobre a história da George Sand, que é muito interessante, eu não achei. E aí, em breve, vai ter um vídeo aqui, até inclusive eu li o livro dela, da biografia dela, fiquei fascinada por essa mulher, fiquei obcecada de verdade. Tudo isso por conta do Chapolin Colorado, né, que me inspirou com isso. Em breve vai ter esse vídeo, então se vocês tiverem a oportunidade, dá uma olhada também nesse episódio, para vocês entenderem o contexto. E aí tem outros episódios também, né, do Chapolin que eu não citei, mas que, quem sabe, no futuro eu posso fazer vídeo. Preciso assistir esses episódios para poder também fazer o roteiro, caçar aqui na internet, demanda um tempinho. Mas se vocês gostaram desse vídeo e do anterior, deixe seu comentário, fala qual episódio você já assistiu, qual você quer assistir. E, bom, vou até só para fechar aqui, tem outros livros adaptados. Tô com uma colinha aqui. Aí tem o Alfaiatezinho Valente, né, que é uma história dos irmãos Grimm, que é adaptado em 4 partes, em um episódio de 1978. Tem Dorian Gray, né, do Oscar Wilde. Tem Madame Butterfly, do Giacomo Puccini. Pigmalião. Esse do Pigmalião eu ia trazer aqui também, mas só que não deu tempo de eu montar esse roteiro. Mas tem essa história que alguém me perguntou no TikTok. Se você ainda não me segue, vai lá. Alguém me perguntou no TikTok, né, sobre essa adaptação, e eu falei sobre ela brevemente, mas dá super para fazer um vídeo aqui sobre esse episódio. Tem as roupas novas do Imperador, né, do Hans Christian Andersen. Tem a Bíblia também, né, que tem alguns episódios que é com Sansão e Dalila, do Rei Salomão e a Rainha de Sabá. E temos Guilherme Tell, do Friedrich Schiller. E Quo Vadis, se eu não me engano, tem uma youtuber que eu sigo do Sul, eu não lembro o nome dela agora, que ela falou que foi a melhor leitura que ela fez. E eu fiquei super interessada, quero ler sobre esse livro e ver o episódio do Chapolin também, né? Que é um livro do Henrik Sienkiewicz, que me pareceu super interessante também. Bom, e é isso, me diz aí, né? O que você achou desse vídeo, desse formato totalmente diferente. Tive aquele problema, né, com o áudio anterior de ter estragado, então por isso que eu tô sempre com esse microfoninho. E aí eu fiz aqui um pouquinho mais rápido, porque aquele vídeo levou acho que 40 minutos, né, mais ou menos. E é isso, gente. Eu adorei fazer esse roteiro, essa história. E me segue aqui no canal. Vai ter mais alguns vídeos. Vou aproveitar que eu estou de férias e eu vou gravar mais alguns vídeos aqui, já deixar tudo pronto. Deixa aqui nos comentários o que mais você quer ver por aqui, de adaptações, de quadros, assim, eu tô com ideia de alguns quadros também para poder trazer para cá. E é isso, vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!